O Lula está disposto a sacrificar a própria família para se reeleger em 2026, provando que o candidato e o político que tem maior longevidade no sistema brasileiro é o que tolera fazer de tudo e principalmente apunhalar os seus amigos e familiares pelas costas, se for necessário. Entenda o seguinte, as eleições passadas do Brasil sempre tiveram um grau de sujeira e todo mundo sabe disso. Mas o grau de sujeira que a gente vai assistir em 2026 pelo que tá em jogo vai ser um grau que, na minha humilde opinião, nunca foi visto pela nação brasileira. Vou repetir, todos não, quase todos vão topar fazer qualquer coisa. Entenda o seguinte, do lado do Lula, o que tá em jogo? Tá em jogo ele ser investigado de forma muito mais profunda, não só ele, mas sim os familiares, parceiros e aliados, serem investigados de forma muito mais profunda, no caso do INSS, várias outras investigações que estão rolando na parte do Lula. Em seguida, isso poderia culminar na prisão dele e dos seus aliados e dos seus familiares. Então a lógica dele é que ele precisa se manter no poder. E se isso custar uma prisão de um filho que vai ficar 6, 7 meses, 1 ano na prisão, até ele se reeleger e ele mexer os pauzinhos para soltar, ok. Na outra parte, tá o Bolsonaro. Qual que é o custo da derrota para o Bolsonaro? É simplesmente ficar preso para sempre e simplesmente não ter a possibilidade de disputar nunca mais um cargo político. E para piorar a situação, que ainda tem uma derivada, que no caso do Bolsonaro a gente pode especular que o jogo dele é de vida ou morte, já que as decisões do Xandão cada vez impossibilitam mais a longevidade do homem. Então, considerando esses dois critérios, essas duas moedas em jogo, você entende que os principais jogadores políticos de 2026 para a presidência, ou seja, os principais puxadores de voto, estão topando tudo. Em paralelo a isso, a gente tem um grupo de indivíduos que não são candidatos, mas que tem muito a perder dependendo de quem ganhe. E quem que é esse grupo? Se chama STF, vulgo deuses do Olimpo. Esse grupo está simplesmente com muito medo do time do Bolsonaro ganhar, subiu uma galera de direita no Senado e no Congresso que eles estão articulando para tentar barrar, mas tudo indica que não vão conseguir no nível que eles precisam. E quando essa galera subir com voto, com capital político, com sangue nos olhos, porque não vai ser pesquisinha, vai ser na caixinha, ou seja, esse indivíduo pode vir na jugular do STF. Ainda temos esses indivíduos, e esses indivíduos têm ferramentas ilimitadas. Eles podem criar leis, destruir lei, criar crime, desconstruir crime, ele pode fazer o que eles quiserem. E temos também o quarto personagem, que eu vou chamar de árbitro, que tudo indica que o árbitro será o governo americano e o Trump. E como se não tem realmente uma essência do que é justo e injusto, esse indivíduo é outro indivíduo que tem muitas ferramentas e muitas ferramentas ocultas. Ou seja, ele pode utilizar ferramentas, ele pode influenciar na campanha eleitoral de algum dos dois e a gente nunca ficar sabendo ou ficar sabendo daqui a um século, como já aconteceu no passado. Essa é a pavimentação, essa é a imagem, essa é a fotografia das eleições de 2026 nesse exato momento. Nesse editorial eu vou te mostrar como cada personagem que eu citei aqui está agindo e se preparando para o show democrático. Chamar isso de show democrático parece até muito irônico, né? Porque o que menos a gente vai ver é democracia em sua essência. A parte mais democrática qual vai ser? Talvez o voto, mas o voto parece que tem gente que coloca a mão na balança. Qual que é a parte da democracia nas eleições de 2026? Os candidatos? Não, um cara tá preso e inelegível. O outro que está tentando se candidatar estão tentando tornar inelegível. Tivemos busca e apreensão. O Mota, que é o presidente da Câmara, foi ameaçado que o pai seria preso se ele fizesse o que ele gostaria. Então, amigos, parece piada, mas na minha humilde opinião é uma verdade. Mas vamos começar com o pé direito. Curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e vou ser bem breve agora.
Verifica se você está inscrito no canal, isso é muito relevante. Entende que a pavimentação para a gente buscar uma eleição justa é as redes sociais, e as redes sociais a gente precisa educar o algoritmo, que você gosta de conteúdos verdadeiros, que esses conteúdos que eu vou passar aqui, não só o meu canal, mas todos os canais, eu convido vocês sempre a fazer essa reflexão, se é um conteúdo que vale a pena outros brasileiros assistirem. Se você concorda com isso, se inscreve e ativa o sininho e também curte o vídeo desses canais, do meu, incluindo esse aqui, se você concordar. Por quê? Porque dessa forma a gente vai impactar outros brasileiros. Entenda o seguinte, quando o brasileiro comum saber que o filho do Lula estava envolvido em escândalo de desvio, que simplesmente isso foi desvio de dinheiro de velhinhos, e isso virou viagem de primeira classe para Portugal, carro de luxo, relógio de luxo, vinho de luxo, enquanto os velhinhos brasileiros estavam sendo mortos, literalmente, porque não tinha acesso a remédio, a saneamento básico e toda aquela idade que a gente vê no Brasil, esse indivíduo não vai votar mais no Lula. Mas se você deixar e permitir que esse indivíduo se informe pela Globo, pela UOL e pela SBT News ou SPT, aí, infelizmente, a gente vai ter mais 4 anos de Lula. Tá na sua mão, eu espero que você faça a sua parte e eu tô fazendo a minha aqui de te informar. Começar com o preço do dólar, lateralizou, não caiu nem subiu hoje, excelente, uma notícia melhor do que a gente tem visto nos últimos dias, ou seja, esperemos que o reposicionamento da questão eleitoral ajude a queda do dólar. Mas, sendo sincero, eu espero que esse dólar até suba mais um pouquinho aí, não que eu espero, que a minha análise está dizendo que vai subir, mas que eu espero, que eu gostaria. Por quê, Floriano? Porque aí fecha a imagem de 2024, 2025 mais feia para a campanha do Lula no que vem, tá? Então, querendo ou não, eu acho que isso seria bom para prejudicar e tirar os votos do Lula em 2026. Depois de 2026 volta a cair, se tudo der certo, que aí vai ajudar a nação brasileira e a população. Dito isso, eu fiz essa pergunta no outro vídeo, vou reforçar aqui. Eu vou lançar esse novo e-book por apenas R$ 49,90. O que vai ser a Caixa Preta dos Investimentos? Talvez a gente mude o nome, até gostaria de sugestão de nome se alguém quiser me ajudar. O que vai ser esse e-book? Muita gente perdeu dinheiro, foi engambelada por assessor, por gerente de banco, no caso do Banco Master. Muita gente se enrolou. E a gente vai ter novos escândalos. O Brasil é o antro disso, infelizmente. Isso custou para a nação brasileira 58 bilhões. E muita gente perdeu dinheiro literal. O custo de 58 bilhões é o dinheiro indireto, porque vai ser coberto pelo FGC. E vai ter o custo direto. Qual que vai ser o custo direto? Que vai ser os indivíduos que realmente perderam dinheiro. E aqui nesse e-book eu vou te ensinar como não cair nesses golpes e como analisar o melhor investimento. Você não depender do seu assessor ou do seu gerente, de forma simples, com plataforma, com planilha, para você colocar o número lá e te dar a resposta perfeita para vocês. Porque muitas vezes vale a pena você investir em um ativo que vai te pagar 90% do CDI do que um que vai pagar 110. Eu falei, mas 110 é mais. Mas o que importa para você é o líquido. E aqui no Brasil a gente tem uma alta taxa de imposto e tem muita coisa isenta. E é aí que você se beneficia. Tudo isso eu vou te ensinar nesse e-book. Então, se você tem qualquer real investido, vale a pena. E se você pensa em começar a investir, aqui eu também vou te ensinar como você começa pela renda fixa, que é o lugar mais seguro. Mas vocês têm interesse nesse e-book, sim ou não? E também me ajuda a escolher o nome. Um abraço e vamos começar com o pé direito agora, de uma vez por todas. Primeiro ponto, como eu sempre introduzo, até gostaria de saber se vocês gostam que eu introduza com esses dados, que é os dados dos políticos. Temos aqui 47% do Lula, que ainda não aumentou nem caiu, está lateralizado por um tempinho. Tarcísio, do primeiro vídeo para esse vídeo, perdeu 1 ponto para o Flávio Bolsonaro, 18 e 19. Amigo, você pode me perguntar, Floriano, quem que você acha que está rampando mais? Eu acho que o Flávio Bolsonaro tende a rampar bastante nos próximos meses. Não sei se ele se consolida como candidato oficial da direita, mas ele tende a ganhar muito espaço, está fazendo um bom trabalho, E agora eu vou reforçar uma notícia que eu compartilhei no vídeo 2 de hoje, e eu vou reforçar com isso porque é importante e tem tudo a ver com as eleições de 2026, presta atenção. Quando matou 3 trabalhadores porque uma empresa de internet não pagou a propina do mês. Simplesmente eles torturaram, mataram e deixaram na rua
do Alto do Cabrita, em Salvador, para que a população soubesse o que acontece quando as leis do Estado paralelo são desrespeitadas. Infelizmente, a Bahia é um narco-estado. Infelizmente, Salvador está nas mãos do crime organizado. E, infelizmente, Jerônimo Rodrigues passa a mão na cabeça de bandidos na Bahia. Mas lembrem-se de Antônio da Silva Souza, de 44 anos, Jackson Santos Macedo, de 41, e Patrick Vinícius dos Santos Horta, de 28 anos, que estavam felizes por mais um dia de trabalho, sendo que um deles estava comemorando com a família primeiro dia de emprego. Até quando pessoas vão sair para trabalhar em Salvador e as famílias vão receber os seus parentes dentro de um caixão para serem enterrados? Trabalhadores que não fazem nada de errado, só foram trabalhar, só foram ganhar o sustento de uma forma honesta. Precisamos tratar bandidos como eles são. Precisamos livrar. Eu concordo plenamente com as falas dessa senhorita. E aí tem essa entrevista com o governador da Bahia. Temos que lembrar que foi o baiano que colocou esse governador lá, né? Merecem? Eu acho que não. Acho que eles estão aprendendo. Presta atenção. Deixa eu soltar o áudio. Calma aí. Eita. Foi, agora acho que foi o áudio. Deixa eu soltar. Foi. O estado da Bahia, desde 2007, o estado da Bahia é dos estados mais violentos do país. Das 10 cidades mais violentas do Brasil, 5 estão na Bahia. E em números absolutos, claro, tem uma grande população, é o estado com mais mortes. E também a polícia, das polícias que mais matam em todo o país. Por quê? Sendo que vocês estão na administração aí estadual há quase 20 anos. Olha, nós temos, nos últimos 3 anos do meu governo, a gente está fechando um ciclo onde os indicadores, se você for acompanhar... Tudo mentira, tá uma grande porcaria a Bahia, essa é a grande realidade. Se você é baiano, comenta aqui como que tá a segurança pública, você aprova esse cara? Não tá, é incompetência. Eu vou responder o que ele deveria falar assim, a gente é incompetente. A gente acha que bandido é vítima da sociedade. A gente defende esses caras. A gente prefere bandido em pé com fuzil e trabalhador deitado, se é que você me entende. É isso que tem que ser falado. Porque é isso que tá acontecendo. 3 trabalhadores que fizeram um vídeo comemorando de trabalhar. Estavam felizes indo trabalhar. Um deles era o primeiro dia de trabalho, estava feliz, conseguiu um emprego. E foi, infelizmente, o primeiro dia de trabalho e o último dia de vida. Isso é muito triste, tá? Isso é muito triste. E a nação brasileira tá fazendo nada. Aqui teve um protestinho na frente do trabalhador interno, protesto do gabinete de Jerônimo. Ele não saiu para falar nada. É isso aqui, ó. Foi algumas pessoas que trabalham com a questão da internet lá na região. E tá aqui, ó. E poderia ter sido qualquer um deles. E não foi só uma execução, foi tortura, se é que você me entende. Cortaram a língua do cara, arrancaram a unha. Isso é demais. Isso é demais. Eu tô reforçando isso aqui porque é lamentável, é triste demais. Mas a população tá acordando. Tarde, mas tá acordando. Desaprovação do Lula na Bahia, 50,7%. O Lula, para se sentir confortável em uma eleição, tem que ter aprovação de 40%, no mínimo, tá? A gente tá com aprovação de 40 não. Perdão. A desaprovação de 40%, no máximo, está em 50%. Ou seja, a eleição do Lula está cada vez ficando mais desconfortável porque está perdendo os celeiros eleitorais. E antes de continuar, eu já reforcei esse convite, mas vou falar agora porque hoje teve muita promoção legal lá no grupo de promoção, que o link está na descrição, tá? No grupo de promoção, ó, hoje, por exemplo, teve esse cooler por apenas R$35. Isso aqui eu vou mostrar só as promoções de hoje, ó. Teve essa furadeira por R$169. Já a furadeira aqui, ó. Tivemos também esse casaco aqui, um moletom, que tem até uma marca aqui que é famosinha, mas não tá aparecendo, R$47. Por que é tão barato? Promoção. Isso aqui é tudo link do Mercado Livre e também da Amazon, tudo de seguro assim para você adquirir. Tivemos, ó, essa calça de treino por R$49. Promoção porque não tá vendendo e os caras precisam queimar estoque, entendeu? Short para treinar também, ó, R$17. Aí vem 4, é um kit com 4. Whey, R$59. Tudo muito barato porque o Brasil tá numa situação complicada. Camisa oversize, R$29. Ou seja, minha sugestão qual que é para você? Aproveita. Ainda acabou de sair, saiu nesse minuto aqui, ó. Essa mochila aqui, parece boa, R$79. Mercado Livre.
Ou seja, vale a pena você entrar, porque você vai conseguir muito desconto. Se você não tiver emergência de comprar nada, entra, fica esperando, acompanha todas as promoções, você vai conseguir comprar muito mais barato, tá? O link tá aqui na descrição e também fixado no primeiro comentário. Aproveita e adquire. Seguindo agora, presta atenção nas falas do Silas Malafaia. Isso aqui, infelizmente, na minha opinião, tá? Essas falas dele deveriam ser no privado, dentro de uma sala, você rasga a roupa suja, lava a roupa suja, que é a palavra certa, lava a roupa suja no privado, você não lava na frente do Brasil, você não lava para beneficiar o seu oponente. Infelizmente eu não concordo com a estratégia dele em fazer isso em público, mas ele está tentando se limpar porque ele está sendo acusado de ir contra e tudo mais. Presta atenção no que ele vai falar aqui. Baseio minhas convicções em redes sociais, mas em princípios, que é formado por crenças, valores e caráter. Então vamos à verdade. Nós queremos ganhar a eleição de Lula ou a direita quer perder? Então a primeira coisa que eu vou dizer aqui, uma coisa é Bolsonaro, outra coisa são os filhos e a mulher. Isso aqui não é herança de negócio de família, não. O que está em jogo é o Brasil. Então vamos lá. O senhor Flávio Bolsonaro, usando de um direito que nenhum de nós tem, pode visitar o pai, vai lá, no momento frágil emocional de Bolsonaro, preso nessa barbárie de pura perseguição política, poucos dias que ele estava preso, emocionalmente fragilizado, e arranca isso de Bolsonaro, ninguém assistiu nada em nenhuma conversa. Um dia antes, a Michele visita Bolsonaro e ele não diz nada. E para mostrar a falta de estratégia de Flávio, ele nem primeiro reuniu o partido dele, para falar, ó, tive com meu pai, a conversa foi assim, assim, reunir a liderança do centro, não, usa uma rede social e quer botar goela abaixo. Não, não é assim não. Eu não estou dizendo que Flávio é um incompetente, o que eu quero dizer... Ele faz uma inferência muito forte, ele fala, indiretamente, diretamente, que o Flávio manipulou o Bolsonaro e dá argumentos válidos. Em seguida, ele fala que a estratégia do Flávio Bolsonaro foi fraca. Não sei dizer, talvez possa ter sido, mas será que ele não falou no privado? Será que o Silas só não tá mal informado? O que o Alan dos Santos trouxe pra gente há pouco tempo é que o Silas estava muito revoltado de não ter sido consultado e que ele não pode visitar o Bolsonaro. Então ele tá um pouco sentido isolado e não tá gostando do caminho que tá indo. Mas fazer isso em público não foi legal. Essa inferência que ele fala que o Flávio manipulou o pai é muito pesada. Tem muita gente que confia e acredita no Silas e isso tem impacto. Isso tem impacto, tá? Isso tem impacto. Não achei bom. Não achei nem um pouco bom. Vamos escutar um pouco mais e em seguida a gente já vai pro próximo ponto. É que ele não tem musculatura política nesse tempo para ser candidato a presidente. E eu vou dizer uma outra coisa. A direita não ganha eleição se não tiver com o centro. Bolsonaro tem no máximo o quê? Entre 25% a 30% do voto. Lula governou com o centro e Bolsonaro também. Ciro Nogueira do PT foi... Tirando a inferência que ele fez sobre a manipulação do Flávio Bolsonaro sobre o Bolsonaro, eu acho que tem pontos válidos aqui. O Bolsonaro não ganha eleição sem o centro, isso é um fato. Ah, ele tem 35% dos votos, mas beleza, é 50% para você ganhar as eleições, todo mundo concorda com isso. Ou seja, o Silas não fala mentiras aqui, ele faz uma inferência que pode ser falaciosa ou não estava lá na hora que o Flávio conversou com o Bolsonaro, mas é uma inferência pesada para fazer em público. Esse cálculo que ele está fazendo é um cálculo político, não está errado. Ele falar que o Flávio não tem musculatura, eu acho que ele está adquirindo musculatura. E eu acho que aquela minha colocação do acordo dos bastidores é real. Eu acho que o Flávio vai dar um passo para trás caso ele não esteja forte o suficiente para levar a presidência do país. Essa é a minha humilde opinião. Porque mais 4 anos de perseguição eles não aguentam em pé, não. Não aguentam em pé, na minha opinião. E o Tarcísio fez a lógica e foi para cima da candidatura do Flávio Bolsonaro, concluindo aquela parte do acordo que eu falei para vocês. E o acordo indica que o Tarcísio vai lutar mais pelo Flávio. Presta atenção. Né? E acho que o Flávio está procurando mostrar aí que é um cara que está aberto ao diálogo. Então, se eleito presidente da República, é um presidente que vai dialogar, por exemplo, com governadores de oposição, não só com a situação, que vai dialogar com o Congresso, que vai dialogar com o Judiciário. Então ele está dizendo o seguinte, olha, eu vou ser um cara aqui que estou pronto para dialogar, estou pronto para conversar, eu vou conversar com o Supremo, eu vou conversar com o mercado, eu vou conversar com... Quero ter uma linha na economia como a do Paulo Guedes. Então ele está dizendo ali, está dando as diretrizes, né, para seguir em frente. E eu acho que isso tem sido bem recebido, tem sido positivo. Já declarei, né, e acho que...
Ou seja, jogou bem, jogou dentro do esperado. É isso, acerto na minha opinião. Agora vem essa pesquisa aqui. Eu não tenho acreditado muito nessas pesquisas, tá? Flávio Bolsonaro aparece na frente de Tarcísio em nova pesquisa eleitoral. Acho que é possível, mas eu não acredito muito nessas pesquisas porque o boato que tá rolando é que o PT tá financiando pesquisa para puxar o Flávio Bolsonaro para candidatura oficial, tá? Essa é o boato. A Atazintel não tem histórico de venda para a esquerda, mas tudo pode acontecer. E tem boato forte sobre o PT ter entrado na candidatura do Flávio. Ou seja, o PT tá querendo realmente dar força e fôlego pro Flávio para ficar Flávio Bolsonaro e Lula em 2026. Esse é um boato forte que tá rolando. Não sei o grau de veracidade. E temos que lembrar também que a nossa sorte é que do outro lado também tem erros e principalmente do outro lado tem muita trairagem. Olha isso aqui, presta atenção. Mas eu preciso dar um testemunho já para encerrar, senhor presidente. Não acredito que, em função de tudo que ocorreu, houve uma tentativa. O golpe de Estado não houve, uma tentativa. Não houve isso, porque teve um ministro do atual governo que numa das idas à comissão, eu não vou citar nome, porque já chega de polêmica, o Brasil tem que virar essa página. O Brasil tem que respirar um ar diferente, essa polarização já cansou. Mas teve um ministro que ligou para o presidente Bolsonaro, já depois das eleições, pedindo o auxílio dele, junto a outros ministros do governo que estava findando, para se fazer uma... O que o presidente Bolsonaro fez? Determinou aos ministros dele que pudesse auxiliar esse que estava fazendo o contato. Ora, quem quer fazer um golpe de Estado, derrubar uma eleição, não ia agir dessa forma. Ou seja, um aliado do Lula defendendo o Bolsonaro. O que aconteceu nesse bastidor, não sei, pra chegar nesse ponto. Mas seguindo agora, que o Lula tá naquele método aprova tudo pra conseguir voto e vê depois a conta, né? É esse o método, e agora vem mais uma lei ridícula. O microempreendedor não tem um dia de paz no Brasil. Não empreendam no Brasil. O Brasil não merece que a gente gere empregos, gente. O STF garante salário a mulheres afastadas por violência doméstica. Até aí, tudo bem. Mas primeiro, por que a gente que vai pagar e não o agressor? Segundo, você vai botar o empregador pra pagar. Que culpa que o cara tem? A mulher é casada com babaca. O cara levanta a mão. Quem é o agressor? Ele. Quem paga por isso? Nós. Aí ela precisa ser afastada. Nos primeiros dias, quem paga a conta? O empreendedor. Não. Sabe o que vai acontecer? As pessoas não vão mais querer contratar mulher. Agora o dono da padaria, o homem que tem uma loja, que culpa que ele tem da mulher ser casada com um agressor, gente? O Estado decide, o agressor não paga e essa... É crime hoje no Brasil você pegar e definir, não vou contratar porque é mulher ou porque é homem. Isso é crime no Brasil, você não pode fazer essa distinção. Mas você pode escolher quem você vai contratar. E como não tem como a pessoa falar que é homem, que é homem e ser mulher, porque você vai fazer uma entrevista, você pode não selecionar a pessoa por causa disso. Simples. E é o que vai acontecer. O preço que você vai pagar para uma mulher vai ser muito mais baixo do que para um homem, porque simplesmente se ela for espancada, você vai ter que bancar. Qual a culpa que eu tenho? Qual que é a culpa que ele tem? Qual que é a culpa que o empreendedor tem disso? Ah, Floriano, você não tem sentimento. Moça, não é sobre sentimento. Cada um tem que ter responsabilidade sobre a sua própria vida. Se eu vou pra cozinha, bati o mindinho numa mesa, você tem que bancar? Você vai ter que dividir a dor comigo? Eu que bati? Ah, mas você não tem culpa. Não tenho culpa, mas eu que me ferrei. Eu vou distribuir essa dor com o Brasil inteiro? É isso? E no caso aqui da mulher, a mulher escolheu o parceiro, tudo bem, o parceiro pode... Não é culpa da mulher, mas basicamente não é culpa do empreendedor. O que tem a ver? Você está considerando que você vai ter uma caixa lá para sua padaria, aí a caixa é espancada, você vai ter que continuar bancando o salário dela, você não tem dinheiro para pagar outra caixa, quem que vai ficar na tua padaria? Você tem que fechar a padaria. Conseguiu entender? É uma vergonha, isso aqui é uma vergonha. Mas vamos seguir. É o que a gente vai ver muito agora, vai ser isso, né? Porque vale tudo por voto. Agora vem o nosso Lula falando. Lembrando, isso que não quer dizer que o acordo com os Estados Unidos não aconteceu. Só quer dizer que ele está acelando para a base dele. E a curiosidade que eu tenho é, será que ele vai vetar rápido ou lento? Essa é a curiosidade. Eu tenho dito que as pessoas que cometeram crime contra a democracia brasileira terão que pagar pelos atos cometidos contra esse país. E, portanto, nem terminou o julgamento ainda.
Nem terminou, ainda tem gente sendo condenada. E o pessoal já resolve diminuir as penas. Eu quero dizer para vocês que, com todo o respeito que eu tenho ao Congresso Nacional, a hora que chegar na minha mesa, eu vetarei. Tá? Isso não é segredo para ninguém. Ao chegar na minha mesa, eu vetarei. Porque primeiro vamos terminar esse processo. Nós ainda não descobrimos os financiadores, porque aquilo teve financiamento. E eu acho que nós precisamos levar muito a sério o que aconteceu no dia 8. Amigos, financiamento foi alguns ônibus, beleza, e é isso. E Bíblia. Que financiamento que teve ali, pô? Qual que foi o grande financiamento? Qual que era o... Beleza, se tivesse arma, beleza, alguém tinha que ter feito o transporte, a compra de arma. Arma é um troço caro. Bomba, caro. Pô, um ônibus. E eram uns ônibus velhos, um ônibus de aluguel. Tipo, pelo amor de Deus, é uma vergonha essas falas, é uma vergonha. 8 de janeiro de 2023, e tem gente que quer que a gente esqueça. Mas você entendeu por que ele tá com medo? Ele tá com medo porque ele tá com sangue no olho, ele tá com vingança, ele quer vingança. E o cara que apanha não esquece não, ele tá batendo cada vez mais forte. Mas agora, talvez a vítima dele vai subir no pódio. Vai subir pra ser rei, pra ser imperador, pra ser presidente. E aí? E aí que o couro vai arder, meus queridos. Então, vale literalmente tudo, até entregar o próprio filho. Essa é a realidade. Ó, em filho, olha o que aconteceu hoje. Polícia Federal prende filho de careca do INSS. Meus amigos, a gente está entrando numa fase, ano que vem, anota o que eu vou dizer, vai ser operação da Polícia Federal todo mês. Eu chutaria, talvez até toda semana vai ter um escândalozinho contra o governo atual e também contra o Centrão, contra... O Bolsonaro não tem o que fazer mais, que eles já caçaram tudo. A única coisa que eles encontraram foi a questão do golpe, que já tá mais que batido. Então não vai ter, eu não acho que ele vai ter grandes escândalos sobre o Bolsonaro. Talvez ele coloque, o Bolsonaro importunou outra baleia, importunou uma tartaruga, os mosquitos da cela do Bolsonaro estão sendo desrespeitados, o Bolsonaro matou um mosquito na cela dele, agora temos que avaliar um assassino de animais. Bota aquela Marina Silva, não, o Bolsonaro é um cara muito ruim, ele está matando todos os mosquitos da cela dele. É lamentável, né? Mas aí pode ser uma loucura dessa. Mas coisa real eu acho muito difícil. Mas aqui começou. Polícia Federal prende filho. E tem mais coisa pra hoje. Hoje foi um dia quente. Quente. Ó, careca do INSS mandou 1,5 milhão à amiga de Lulinha para o filho do rapaz. Meus queridos, cada vez mais interessante. Olha isso aqui, ó. Presta atenção nisto aqui, ó. Eu não sei se é essa pessoa que ele se refere na matéria, tá? Eu não sei, sendo sincero. Mas olha isto aqui. Tá cortando, mas eu vou ver se eu consigo subir. Ó, esquema do INSS. Esquema do INSS é irmã de alma da esposa de Lulinha. Olha que interessante. Tem fotinho e tudo. Amigos, às vezes para você se dar bem na vida, você só precisa ter um amigo que te dê 1,5 milhão, não é mesmo? Mas Fernando, 1,5 milhão tá vindo da onde? Da onde tá vindo? Da onde? Dos infelizes que elegeram o próprio presidente. Que, querendo ou não, os idosos são mais esquerdistas hoje no Brasil. Então, muitos desses idosos que foram roubados também votaram para ser roubados, infelizmente. Seguindo, presta atenção nessa. Muito obrigada, bom dia a você e a quem nos acompanha aqui no Novo Dia. Olha, neste momento eu estou aqui na QI 9, Conjunto 19 do Lago Sul, em Brasília. Uma parte da capital federal onde possui muitas mansões, né? A gente ficou até surpreendido com o tamanho da casa aqui do senador Everton Rocha, do PDT do Maranhão. Achávamos que era um apartamento funcional, como de costume, dos parlamentares aqui em Brasília, né? Eu acabei indo atrás de uma outra pessoa que estava também passando por mandado de busca e apreensão hoje, que no caso é o Romeu, filho do careca do INSS, e acabei achando aqui o endereço do senador Everton Rocha, como você... Isso aí, tem outro vídeo para mostrar para vocês. Aqui, ó, presta atenção. Nunes, filho de Antônio Carlos Camilo Antunes. Calma, de iniciar. Olha só, senador governista é alvo de operação da Polícia Federal contra fraudes do INSS. Ele mesmo, dormiu nada, o Everton Rocha do PDT. Bem engraçado. Tá aqui, ó. E não foi só ele, não. O filho foi junto, tá? Tem e ele mais deu pronunciamento ontem, esse cara tava na tribuna gritando no Senado. Ah, é? Ele nem dormiu direito, então, porque ele ficou até tarde no Senado gritando 4 ontem. da manhã. O que ele tava gritando? Tava indo contra o PL da dosimetria ontem, né? Só pra você entender, então... Eu achei muito engraçado a fala do Chiquinho, parece uma conversa de... Não, ele tava lá gritando o que? Tava gritando as bobeiras lá, dosimetria. Foi preso, chegou em casa às 6 da manhã, esse pá chegou junto com a PF.
tá? Que a votação foi até 4 da manhã ontem, pelo que eu entendi. Ou seja, tá rodando. Agora, vamos escutar o Lulinha. Tinha mais coisa pra mostrar, mas eu vou deixar pro próximo vídeo e vou já colocar as falas do Lulinha aqui, ó. O Lulinha tá entregando qualquer coisa, entregando até o próprio filho. Hoje teve uma operação gigante, tá? Presta atenção que o Lulinha vai falar pra gente aqui, ó. Todas as pessoas que estiverem envolvidas diretamente ou não, elas vão ser investigadas pela Polícia Federal. Muitas das coisas estão em segredo de Estado. Eu, sinceramente, já li a respeito alguma notícia e eu tenho dito para os meus ministros, tenho dito para as pessoas que participam da CPI, é importante que haja seriedade para que a gente possa investigar todas as pessoas que estão envolvidas, todas as pessoas. Ninguém ficará livre. Se tiver filho meu metido nisso, ele será investigado. Se tiver meu pai, que já morreu, não. Sabe? Se tiver o Haddad... Sabe qual que é a idiotice que o brasileiro, se tivesse educação, anotaria disso aqui? O filho do Lula tem algum envolvimento, tem algum cargo público? Não, que eu saiba não. Ele disputou alguma eleição? Não. Como que esse infeliz entrou nesse esquema? Como que esse infeliz tinha alguma moeda política de barganha pra entrar no esquema? Entende que tá todo mundo do esquema, como que é? Você tem o líder, o presidente do INSS, ele poderia travar todo o esquema, então ele ganha pra não travar. Você tem o cara lá que faz a regulação, que faz vista grossa, então ele ganha pra fazer vista grossa. Você tem o careca do INSS que lava a grana pra distribuir, então ele tá recebendo porque ele tá fazendo uma função. Qual que é a função do Lulinha? Ele não tem cargo público, o que ele fazia? Ah, ele influenciava politicamente. Da onde vem a influência política do Lulinha? O pai dele é presidente. Ah, entendi. Mas então vem do pai dele? Então o pai dele é cúmplice, não? Não sei. Da onde vem? Qual que era a função do Lulinha? Por quê? Por que ele ganhava alguma coisa? Eu nunca recebi nada, nenhum salário, nada que eu não trabalhasse. Nunca fui assim um cara dando... Oi, Floriano, tudo bem? Quer participar de um esquema ilegal só pra você receber 300 mil por mês aqui? Ah, eu vou fazer o quê? Vou fazer nada. Tu fica na tua casa, só quero te dar 300 mil por mês. E aí? Até pensando nisso, poderia, especulando assim, indo pra Nárnia pra especular, tá? Alice no País das Maravilhas. Vocês poderiam pagar ao Lulinha pra envolver ele no esquema pra ter a proteção do pai depois. Esse é o mais abstrato que a gente consegue ir. Mas a realidade a gente sabe que não precisa chegar tão longe, né? A gente sabe que não precisa chegar tão longe. Mas você entendeu o nível de sujeira do que é política, né? Vai ser investigado. O Ricota, com essa seriedade, vai ser investigado. Porque é o seguinte... Ou seja, ele tá entregando o filho. Mas a realidade é a seguinte, qual que é a lógica dele? Supor que meu filho seja pego. Já tá pra fora do país, já mandei ele pastar. Porque eu já avisei pra ele que eu ia entregar a cabeça dele pra ganhar as eleições. Então ele pastou, ele não vai ser preso. Muito difícil um processo de extradição ser rápido. Só se tiver algum impulso externo americano. Não acho que vai ter. Ou seja, vai ficar lá fora. E depois, quando eu for presidente de novo, aí eu enterro essa porra no braço, quero nem saber, eu sou brabo. Você entendeu que teve uma aceleração na investigação do Polícia Federal? Que eles sabem que em 26 é crucial a troca de governo, por isso que a investigação ganhou tração. Entende? Ou seja, é sujo, é lamentável e é por isso que a gente precisa informar a população brasileira. Por isso que eu falo, curte o vídeo, se inscreve no canal, compartilha. Se a população fosse informar na Globo, se a população fosse informar nesses canais, porque foi a Globo que compartilhou isso aqui. Só que a Globo vai passar pano. Olha como que o Lula é incrível, olha como que ele é um cara que tá entregando o próprio filho, é um cara que protege a justiça, olha como que é diferente de tal fulano ciclano. Vai passar pano, aqui eu te mostro a versão verdadeira com as falas dele. Então, faça o seu papel, que eu vou fazer o meu aqui, de informar o Brasil e vamos libertar o país dessa corja. Um abraço e até o próximo vídeo.